Então, gente, começando de uma maneira divertida, mas só para descontrair. E vamos dar início à nossa aula, certo? Sejam bem-vindos à nossa aula online, tá certo? E a gente vai iniciar fazendo a correção do livro de gramática, tá certo? Logo após a correção, nós daremos continuidade à aula, tá certo? E esta aula, pessoal, ela tanto vai ser de linguagem como de literatura. O mesmo assunto para as duas disciplinas, ok? Pensando em vocês, em facilitar, né, a vida de vocês. Tudo certo? Então, abram aí o livro, página 71, tá certo? Que diz, a primeira questão, amplie as orações acrescentando adjuntos adverbiais conforme a indicação. Não se esqueça de que os adjuntos adverbiais podem vir antes ou depois do verbo. Então, pessoal, o bom dos adjuntos adverbiais é que eles podem passear na oração, tá? Podem vir antes, podem vir depois do verbo. Então, cada item aqui, ele traz, entre parênteses, o tipo de advérbio que é para complementar a oração, tá certo? O item A, meu tio estacionou o carro. Aqui pede lugar. Então, meu tio estacionou o carro onde? Na rua, né? Pode ser um exemplo. O item B, a turma se reuniu. Pede um adjunto de tempo e um adjunto de lugar. Então, aqui, tempo pode ser assim. À tarde, a turma se reuniu na lanchonete, ou à noite, a turma se reuniu no shopping, ok? Item C, guarde material de desenho. Aí você vai dizer como você guardou esse material, o modo, não é? O lugar e o tempo. Então, pode ser a seguinte forma. Depois da aula, guarde com cuidado, olha o modo, e depois da aula se refere a tempo, tá certo? Então, depois da aula, guarde com cuidado o material de desenho onde? No armário, ok? Então, item B. O motoqueiro passou. O modo como esse motoqueiro passou, tempo e lugar, você vai ter que acrescentar. Então, na hora da saída, tá? Indica o tempo. O motoqueiro passou lentamente pela rua, ok? Então, finalizamos. Não finalizamos. Vamos para a página 72. O item é ainda sobre os adjuntos adverbiais, certo? A internet pode ser perigosa. Um adjunto de intensidade. Nós temos um muito. A internet pode ser muito perigosa ou bastante perigosa, certo? Item F, nosso time jogou bem. Aqui pede dois adjuntos, tá certo? Um de tempo e um de negação. Então, domingo passado ou sábado passado, se refere a tempo, nosso time não jogou bem. Olha o não, aí um advérbio de negação, ok? Finalizamos a primeira questão, vamos para a segunda questão. Leia a tira a seguir. Turma da Mônica. Sua garganta está muito inflamada. Não vai poder tomar gelado durante um mês. Aí o sorveteiro cai, né? Porque a Magali, ela costuma comer muito. E aí ia quebrar o negócio do sorveteiro, né? Ela passando o tempo sem comer sorvete. Então, o pontinho diz, esse pontinho aqui da segunda, identifique e classifique os adjuntos adverbiais presentes nessa tira. Então, vocês teriam que encontrar os adjuntos e dizer que tipo cada um se refere, tá? Então, nós temos aí o muito, que é um adjunto de intensidade. Nós temos o não, né? A palavra não, que é um adjunto de negação, tá? Um adjunto adverbial. E nós temos durante um mês. Essa expressão se refere a tempo. Então, nós temos um adjunto adverbial de tempo. Terceira questão. Sublinhe os adjuntos adverbiais das orações. Né? Vocês irão sublinhar, passar um traço embaixo dos adjuntos adverbiais. Indicar as ideias que eles expressam. Ok? Então, letra A. Os artistas saíram rapidamente do palco. Então, vocês teriam que sublinhar rapidamente, que indica o modo como eles saíram. Do palco se refere ao lugar de onde eles saíram, ok? B. Em breve, talvez façamos uma viagem ao Rio de Janeiro. Em breve, vocês passariam um tracinho embaixo porque se refere a tempo.
Talvez se refere à dúvida, né? Expressa dúvida, então adjunto adverbial de dúvida. E ao Rio de Janeiro, ele expressa lugar, tá certo? A ideia de lugar. Então, grifem também Rio de Janeiro. No item C, nós temos o adjunto adverbial ontem. Ontem se refere, expressa a ideia de tempo, ok? Encontrei alguns amigos na rua. E na rua, grifem também se refere, né, a lugar, expressa a ideia de um lugar. O item D, vamos lá. Com certeza ele virá à escola amanhã. Então, com certeza expressa a ideia de afirmação. Então, grifem aí com certeza. Ele virá à escola. A escola, gente, expressa a ideia de um lugar. Então, grifem também. E amanhã expressa a ideia de tempo. Grifem amanhã. Ok? Vamos para a página 74, rapidinho, terminarmos de corrigir. Primeira questão diz: identifique a classe gramatical dos adjuntos adnominais, destacado nas orações abaixo, conforme o exemplo. Nós temos aqui no exemplo que diz: várias pessoas ajudaram essa família, tá? Então, nós temos o pronome indefinido várias, porque você não sabe quem foram essas pessoas, tá? Aliás, você não sabe a quantidade, né? Por isso que diz várias. Por isso é um pronome indefinido. E essa nós temos um pronome demonstrativo, ok? Então, vocês teriam que dar, né? Como é que se diz? A classe gramatical das palavras que podem ser adjuntos adnominais, certo? Nós temos aí no item A seguinte frase: dois colegas me enviaram aquelas fotos. Está em negrito, dois e aquelas. São essas duas palavras que vocês têm que dizer a classe gramatical, ok? 2. Numeral, gente, não tem para onde correr, né? Numeral, ok? E aquelas nós temos um pronome demonstrativo, tá certo? No item B, nossa escola vai organizar um campeonato esportivo. Nós temos em negrito a palavra nossa, e esportivo, tá certo? Nossa é a ideia de posse, então nós temos um pronome possessivo. Eu tenho um artigo indefinido, e esportivo está classificando o campeonato, portanto, caracterizando é um adjetivo, certo? Então, o item C, a seleção brasileira vai jogar algumas partidas internacionais. Observem que nós temos em negrito algumas internacionais. O A nós temos um artigo definido, algumas não se sabe quem, né? Quantas partidas, na verdade, algumas partidas. Então, aí nós temos um pronome indefinido, tá? Internacionais, nós temos um adjetivo, porque aí classifica, né, as partidas. Então, terminamos a primeira questão da página 74 e vamos para a segunda. Nas orações abaixo, temos locuções adjetivas. O que são locuções? Quando vem duas palavras expressando a ideia de uma. Então, aqui, duas palavras expressando a ideia de um adjetivo, locução adjetiva. Exercendo a função de adjuntos adnominais sublinhas. Porque as locuções adjetivas também expressam a função de adjunto adnominal. Assim como o adjetivo, ele pode ser um adjunto adnominal, na análise sintática, né, as locuções adjetivas também. Item A, vamos lá. O item A diz: faço um curso de inglês no período da tarde. Então, vocês teriam que sublinhar de inglês, que aí caracteriza o curso, né? E o de e o nome inglês é uma locução adjetiva. E da tarde, vocês teriam que sublinhar também, porque aí caracteriza o período, né? Não era o período da noite, era da tarde. Nós temos duas locuções adjetivas na mesma oração. Item B. Quando entramos na estrada de terra, vimos uma casa de madeira. Então, a estrada era de quê? De terra. Grifem aí essa locução adjetiva. E vimos uma casa de quê? De madeira. Está caracterizando a casa. Então, de madeira é também uma locução adjetiva. Tá certo? Item C. Aquele ator de novelas mora nessa cidade do interior. Gente, o ator era de quê?
de novelas. Então, grifem de novelas, porque é uma locução adjetiva. Mora nessa cidade, a cidade de quê? Do interior, tá certo? Do interior caracteriza a cidade, tá? Então, grifem aí. Para entender, diz, os turistas da Argentina aproveitaram a manhã de sol. Turistas de onde? Da Argentina. Grifem da Argentina, que também é uma locução adjetiva. Aproveitaram a manhã de quê? De sol. De sol está caracterizando a manhã, então é uma locução adjetiva. Grifem. Item os alunos da manhã organizaram essa apresentação de dança. Os alunos de quê? Da manhã. Não foram os alunos da tarde. Então, grifem da manhã, que caracteriza os alunos e, portanto, é uma locução adjetiva. Organizaram essa apresentação de quê? De dança. Então, a apresentação era de dança. Grifem aí, porque é uma locução adjetiva, certo? Então, todas essas locuções adjetivas, pessoal, elas estão exercendo a função de adjunto adnominal nestas frases, tá certo? Vamos para a terceira questão e última dessa página. Nas orações a seguir, analise os adjuntos destacados, tá? E sublinhe com um traço os adjuntos que são adnominais e com 2 traços os adjuntos adverbiais, tá certo? Então, vamos lá. Item A diz, pegue aqueles pratos e ponha-os dentro do armário. Aqueles é um pronome, tá certo? E pronome tem a função de adjunto adnominal. Então, apenas um traço. Dentro do armário, expressa a ideia de lugar. Nós temos um adjunto adverbial de lugar. 2 traços, tá? Embaixo dessa segunda expressão. Agora vamos para o item B. Carlos Chagas foi um grande cientista brasileiro. Gente, ele foi um grande cientista. Grande caracteriza o cientista. Portanto, aí nós temos um adjetivo e é um adjunto adnominal. Tem a função de adjunto adnominal. Passem um traço. Não sei se vocês estão escutando esse carro aí passando aí na frente. Mas acontece. E é sempre comigo. Toda vez que eu paro para gravar, moto, carro, o que eles pensam comigo. Mas vamos continuar. E o cientista também era brasileiro. Brasileiro caracteriza o cientista. Nós temos um adjetivo com função de adjunto adnominal. Passem apenas um traço em brasileiro. Item C. Poucas pessoas compareceram à reunião. Poucas, da ideia de... Aliás, qual é a classe gramatical de poucas? Nós temos um pronome definido. Então, pronome tem a função de adjunto adnominal. Passem um traço, tá? E compareceram aonde? A reunião. Ideia de lugar, tá certo? Então, passem 2 traços, porque aí nós temos adjunto adverbial. D. À tarde, percorremos uma longa estrada para chegar aqui. À tarde. Pessoal, nós temos aí à tarde, passem 2 traços, tá certo? Aqui no livro diz um traço, mas à tarde expressa a ideia de tempo, tá certo? Então, nós temos um adjunto adverbial de tempo. Então, percorremos uma longa estrada. A estrada era o quê? Longa. Então, caracteriza a estrada, portanto, nós temos um adjetivo com função de adjunto adnominal. Somente um traço, em longa, tá? E aqui se refere a lugar. Então, nós temos um adjunto adverbial, passem 2 traços embaixo da palavra aqui. Ok? Recentemente, estivemos nessa cidade do litoral. Gente, recentemente traz a ideia de tempo, certo? Passem 2 traços. Nós temos adjunto adverbial de tempo. Estivemos nessa cidade do litoral. Do litoral caracteriza a cidade. Portanto, nós temos uma opção adjetiva com a função de adjunto adnominal. Passem somente um traço embaixo da expressão do litoral. E tem F último, fiz uma boa festa
e acordei mais disposta. Pessoal, fiz uma boa sexta. A sexta foi o quê? Boa. Então, boa caracteriza a palavra sexta. Nós temos um adjetivo com função de adjunto, adnominal. Então, passem somente um traço. E acordei mais disposta. Eu não acordei apenas disposta, fui mais disposta. Olha a ideia de intensidade. Então, nós temos aí um adjunto adverbial de intensidade. Passem 2 tracinhos embaixo da palavra mais. E assim finalizamos a nossa correção do livro de gramática. Agora vamos para o livro de linguagem, vamos para a nossa aula de linguagem e de literatura, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje, ok? Deixa eu aumentar aqui a minha carinha para vocês me verem melhor. Vou deixar aqui depois. Então, gente, a nossa aula de hoje, sejam bem-vindos. Poema narrativo, versos que contam. Pessoal, é interessante porque o gênero poema, ele tem, né, subgêneros dentro, tá certo? Deixa eu só abrir aqui o livro de vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Sim, subgêneros. Que o poema narrativo é um deles, tá certo? Pessoal, vamos lá. Como um conto, um romance, o poema narrativo, ele conta uma história, só que essa história é contada em versos, tá certo? Ele pode ser mais longo ou não, tá certo? Pode ter rimas também ou não. E vamos seguir para o que interessa. Deixa eu passar aqui. Vamos agora começar com a declamação deste poema, tá certo? É um poema simples, tá? Os poemas narrativos podem ser mais simples ou mais complexos, tá certo? Mas eu escolhi esse daqui, que ele é bem mais simples para o nosso exemplo e para que fique mais claro, tá? Então, tem por título A Chácara do Chico Bolacha. Então, leiam junto comigo. Chega mais perto e leia, tá certo? Para que você entenda. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão inchada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorro coxo que se chama Caxambu. Outras coisas ninguém procura, porque não acha, coitado do Chico Bolacha. Cecília Meirelles. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam, primeiro, nós temos aí um pequeno enredo, tá certo? Nós temos um pequeno enredo nesse poema e que conta a história do personagem Chico Bolacha, tá? Aqui conta onde ele vive, que ele vive numa chácara, que nessa chácara, quando chove muito, ele gosta de quê? De brincar de barco, mas quando não chove nada, ele trabalha com a enxada, tá certo? E que ele planta na chácara dele chuchu, né? Que lá só tem mesmo chuchu. E ele tem um cachorro coxo que se chama Caxambu, tá certo? E que lá ninguém nunca procura nada porque nunca se acha, certo? Então aí nós temos a história do Chico, percebemos aqui nós temos uma narrativa, tá certo? Alguém contando essa história, as ações desse personagem. E vamos para mais uma declamação de poema, tá? Eu escolhi este também da Cecília Meirelles, que tem por título As Meninas. Então, vamos iniciar a leitura. Leiam junto comigo, tá certo? Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina a mais sábia menina. E Maria apenas sorria bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, Maria, Maria.
que dizia com voz de amizade, bom dia. Então, aí a Maria é muito simpática, né? Vocês perceberam que tinha uma que era mais bonita, outra que era mais sábia, e a Maria, né? Que sempre estava com um sorriso e dizia bom dia. Então, aqui nós temos um pequeno enredo também, nós temos um enredo pequenininho, tá? Que fala dessas três personagens, o que elas gostavam de fazer, né? E isso reflete no caráter delas, né? Aliás, na personalidade. Vamos agora ver a definição da palavra poema. O que é poema, gente? De onde vem essa palavra? A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar ou compor, tá certo? Sabendo disso, o que é um poema narrativo? Então, assim como os contos e os romances, os poemas narrativos apresentam um enredo, tá? Com ações realizadas por personagens e contadas por alguém. Estes são organizados em versos, os quais podem formar uma ou mais estrofes e ter ou não rimas. Então, os poemas narrativos, pessoal, eles se organizam em versos e estrofes, podem ter apenas uma estrofe, formada só por versos, apenas uma estrofe, tá? Podem ter rimas ou não, ok? E os poemas narrativos contemporâneos, os mais atuais, costumam ter uma forma mais livre, ou seja, muitas vezes abrindo mão da pontuação. Então, os poemas mais atuais, onde as pessoas têm essa liberdade maior de escrever do jeito que quiserem, né? Sem pontuação, com rimas ou não, tá certo? Tem essa liberdade maior. Então, eu quero contar uma curiosidade para vocês de onde surgiu, né? Como surgiu o poema narrativo. Durante séculos, né, as pessoas, a maior parte da população era analfabeta, ok? E aí, elas precisavam de um método, né, que facilitasse a tradição oral, com que elas passassem as histórias, né, para os seus descendentes. E aí, os poemas narrativos surgiram como uma forma facilitadora, tá certo? Delas aprenderem a passar suas histórias. Então, os poemas narrativos, por terem, na verdade, muitas rimas, refrações repetidas, era um método mais fácil, tá? De compartilhar essas informações com os seus semelhantes. Então, percebam aí a importância dos poemas narrativos, né? Principalmente para essas pessoas que eram analfabetas. E esses poemas eram declamados e gravados. E assim as pessoas escutavam e aprendiam muito rápido por conta dessa sonoridade, né? Das rimas, do ritmo. Era como se fosse uma música, tá certo? E aí era fácil de aprender a decorar e passá-los para frente, né? É hora do nosso sarau virtual. Então, gente, primeiro, o que é sarau? Sarau é uma reunião, tá? De pessoas que buscam compartilhar ou músicas, ou poemas, que compartilhar arte, tá certo? E no nosso caso, nós iremos compartilhar poemas narrativos, tá? Então, nosso sarau vai ser virtual, porque vocês estão sendo convidados a realizar um vídeo utilizando os poemas que vocês irão criar. Então, pessoal, como eu falei que essa aula ia ser de linguagem e literatura, a nossa atividade de literatura vai ser um sarau virtual, onde vocês irão colocar no grupo os vídeos de vocês, declamando os poemas de vocês, tá certo? E a nossa atividade de linguagem eu colocarei no grupo, porque vai ser do livro, ok? Pessoal, só um detalhe. Assim como todos os textos que vocês escrevem precisam de uma reelaboração, porque os nossos textos, eles não surgem prontos, né? Não nasce um texto pronto na nossa cabeça, vai surgindo as ideias e a gente vai anotando. Vocês devem ter um cuidado redobrado
com os textos literários, tá certo? Porque no texto literário, a língua não é apenas como é que se diz? Um objeto de transmitir informação, né? Ela tem um a mais. Como eu já disse, os textos literários, eles são bem criativos, têm uma linguagem mais trabalhada. Então, é por isso que vocês devem ter cuidado, tá certo? Na hora de escrever. Tratem o texto de vocês como um objeto de arte, onde você vai moldá-lo. E aí eu coloquei essa comparação para que o texto compare a esse desenho, tá? Normalmente, quando a gente cria um desenho, os nossos desenhos passam por uma evolução até chegar onde a gente quer. E aqui o Maurício de Souza, ao criar a personagem Mônica, tá? Aqui ó, em 1963, até chegar em 2013, ao que ela é hoje, a Mônica, a personagem passou por uma evolução, tá certo? E os nossos textos precisam passar por esta evolução. Então, tenham cuidado na hora de escrever. Não precisa ser um poema longo, não. Pode ser apenas uma estrofe, mas uma estrofe bem escrita, tá certo? Porque quanto menor o texto, mais, é, como é que diz? Mais objetivo e claro ele deve ser. E, no caso, o poema narrativo, ele deve ser, pode ser, como eu já disse, curto, mas que tenha eficiência, que a gente possa compreender, tá certo? Então é isso, gente. Aguardem o exercício de linguagem, aguardem o exercício de linguagem no grupo, tá certo? E aguardo os vídeos de vocês também. Podem me mandar os vídeos no privado para que eu veja como é que está. Ou antes de gravar o vídeo, mandem para mim os poemas para que eu avalie, ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.